Bem-vindos, pessoal, a mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá e comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola de Bitcoin. Estamos aqui há 7 anos educando sobre Bitcoin na internet, na nossa plataforma, pelo Instagram, pelo YouTube. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que viralizou aí nos últimos dias. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um cara, um trader anônimo aí de Bitcoin no Twitter, o arroba dele é CPRKRN. Ele viralizou depois de recuperar 5 BTC, cerca de $400 mil, ou 2 milhões de reais na cotação atual, de uma carteira dele que estava aí há 11 anos sem ele conseguir acessar essa carteira, e ele conseguiu recuperar a carteira usando o Cloud, a IA da Anthropic. Isso mesmo, uma história impressionante, hein, Carol? O que vai dar de gente agora tentando recuperar a carteira antiga, hein? A IA facilitando até isso, né? A galera que perdeu as senhas ou acha que perdeu, mas ainda tem esperanças de recuperar. A gente vai explicar o caso dele, né? Num computador antigo, ou que, enfim, digitou errado a senha, configurou errado e perdeu o acesso aos Bitcoin. Eu acho que pode ser uma nova fonte de acesso à movimentação de Bitcoins dormentes. É louco porque tá uma movimentação nesse sentido, né? A gente tá vendo a galera com medo de computador quântico, que pega as moedas de Satoshi, tem um monte de proposta para deixar inacessível ou pegar as moedas de Satoshi, e agora ele deu uma ótima ideia, usando inteligência artificial para recuperar moedas que ele não tinha acesso. Então, será que outras pessoas vão fazer isso? Eu acho que esse é o centro gravitacional aqui do nosso papo. Se a IA vai virar uma aliada para despertar os Bitcoin dormentes de muita gente que comprou lá no início, não tinha tanta informação sobre como armazenar e agora está conseguindo recuperar os seus Bitcoin no passado. E aí tu falou uma coisa ali, ele deu uma ótima ideia, será que é uma ótima ideia? Mas a gente vai falar sobre isso aqui durante o podcast. Eu quero saber a tua opinião, Carol. Mas vamos contar essa história, né, desse cara, porque foi muito interessante mesmo o que aconteceu. Então vamos lá, peguei aqui a história dele para contar para vocês. Ele comprou 5 BTC lá em 2014, 2015, mais ou menos por essa época, e quando cada Bitcoin ali estava valendo no preço de $200 a $300, ou seja, o cara é das antigas, né? Já foi visionário, já comprou muito, muito antes. E aí, segundo ele estava chapado, ele mudou a senha da carteira dele, da carteira antiga, né? Que era da blockchain.com. Cara, na época que a blockchain.com ainda era algo que as pessoas consideravam, né? Como algo seguro. E na época a blockchain.com, para quem não conhece, era super famosa ali, né? Então muita gente baixava essa carteira e usava. Só que ele esqueceu a senha nova, ele estava doidão e ele esqueceu para qual senha ele trocou. E aí 11 anos se passaram e durante esse tempo todo ele ficou tentando recuperar essa carteira. E agora com o Bitcoin no preço de $80 mil, ele, enfim, com a tecnologia da IA, ele finalmente conseguiu acessar aí esses valores. E ele disse que gastou uma grana já tentando recuperar essa carteira. Ele não falou exatamente quanto, mas ele já tentou de tudo. Ele testou, 7 trilhões de combinações de senha, segundo ele, ao longo dos anos. Ele usou o BTC Recover, Hashcat, ele alugou GPUs para tentar, né, ter mais poder ali para tentar achar essa senha. Ele contratou serviços profissionais, né, até times de hackers tentaram e falharam, que ele contratou. Ele gastou mais para recuperar do que para comprar Bitcoin, né? Pelo visto. Ele disse que era tipo uma missão impossível. Até que ele pensou, vou usar a IA para tentar recuperar. E aí, faz poucas semanas, ele achou um caderno antigo da faculdade, e nesse caderno tinha uma frase mnemônica, né? Tipo uma seed phrase, toda bagunçada. Tinha palavras faltando, ordem errada, estava ilegível. Era a senha antiga dele, antes dele ter trocado a senha, né? Daí ele pensou, tô ferrado, né? Realmente eu não vou nunca mais achar a senha nova, mas ele guardou aí como última esperança. Daí, no desespero, como último recurso, ele pegou todo o computador antigo dele da faculdade, né, que eram vários gigas ali de arquivos, e-mails, configurações, notas, tudo, botou tudo no cloud, né, botou essa senha antiga que ele achou também, botou tudo no cloud e disse, faz aí uma varredura geral nesse notebook para ver se acha essa senha. E o cloud começou ali a conectar os pontos, né, que nenhum ser humano tinha conseguido conectar. E aí o cloud achou um backup antigo dessa carteira, né, de antes da troca da senha, corrigiu um bug no BTC Recover, né, uma ferramenta aí open source,
que existe para tentar, né, recuperar essas carteiras antigas, juntou a seed bagunçada com o backup antigo, descriptografou tudo, e a senha antiga que estava no caderno abriu o backup antigo, que tinha as mesmas chaves privadas da carteira atual. Mas sabe qual foi o pulo do gato? Essa versão criptografada da carteira dele tinha um bug que foi descoberto em 2019. Ah, é? Então ninguém conseguia recuperar a carteira dele porque tinha um bug na forma como ele salvou a criptografia ali, o arquivo. E aí o Cloud conseguiu juntar esses pontos, né, os dados que ele tinha e o bug de recuperação. Ele corrigiu o próprio código da carteira, ele fez um script, corrigiu o código e aí conseguiu recuperar. Então ninguém tinha conectado essa história de que essa carteira, nessa versão que ele criou em 2014, 15, tinha um bug que só foi consertado em 2019. Era essa peça que faltava que o Cloud conseguiu conectar os pontos. Que loucura, louco, né? Cara. Que loucura. E aí o Cloud soltou na tela para ele, né, que as chaves privadas foram encontradas. Nós temos isso, 5 BTC são seus, com letras maiúsculas. Ou seja, parece que o Cloud ali comemorou junto com ele, né? E aí o cara postou isso no X. Claro, ele passou, né, varreu os 5 BTC para uma carteira nova, né, dele. E aí o endereço antigo ficou zerado. E aí ele tá falando aí que foi o melhor dia da vida dele, agradeceu a Anthropic e agradeceu acho que é o cofundador ali, o CEO da Anthropic, que disse que vai dar o nome do filho dele de Dário, que é o nome do CEO da Anthropic. De tão emocionado que ele ficou ali de conseguir encontrar esses 5 BTC. Mas, enfim, aí com isso, né, pessoal, obviamente acabou levantando muitos questionamentos, né? Essa história toda. Como tu falou, Carol, tem muita gente que tem medo do computador quântico, isso tem assombrado, é um grande food do computador quântico quebrar a criptografia do Bitcoin e conseguir acessar valores de carteiras antigas, inclusive mesmo dos endereços de Satoshi. E aí essa história acontece, e aí como que fica, né? Isso não vai despertar mais um novo food, Carol, do tipo, agora com a IA as pessoas conseguem ali conectar, né, situações com algumas informações, daqui a pouco consegue acessar carteiras. Como que fica isso a partir de agora? Tu acha que vai ser um novo food que vai surgir? A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. E ainda tem taxa zero a partir da segunda compra no mensal ou semanal. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Área Bitcoin. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$100, você ganha R$5 em Bitcoin. Bora fazer DCA e acumular satoshis. Se você já entendeu que lugar de Bitcoin é na sua carteira, o próximo passo é parar de depender de uma única chave e criar a sua multisig. Hoje em dia existem muitas formas de fazer isso e a Casa te ajuda a criar multisigs em que o seu Bitcoin fica num cofre que precisa de mais de uma assinatura para poder mover fundos. Então, se o seu celular some, se a hardware quebra, se você perder a sua seed ou alguém te pegar num assalto, você não perde os seus Bitcoin. É simples de usar, sem KYC, e tem também a opção de configurar a herança com a sua multisig. Para começar, é só baixar o app da Casa, criar sua conta em casa.io. Você garante o desconto de 10% também clicando no link aqui na descrição. É só escolher o seu plano, aplicar o cupom Área Bitcoin, criar o seu setup multisig e começar a amplificar a segurança da sua carteira. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Eu espero que não, porque se for um food, ele vem do desconhecimento de como que Bitcoin funciona, né? Primeiro ponto. Antes de comentar se isso vai ser visto de forma negativa, o que eu achei engraçado é que ele acabou revelando o endereço dele quando ele divulgou a notícia, e agora todo mundo vai conseguir acompanhar o que ele vai fazer com esses 5 Bitcoin. Ele disse que vai usar no casamento dele agora, então por isso que ele, né, tu falou do nome do filho dele, enfim. Sim. Mas tem 2 pontos, né? Tem um ponto que é verdade, que sim, a IA conseguiu recuperar, e dá para ver na blockchain a transação dele enviando desse endereço de 2014 para o novo endereço. Então é verdade que isso aconteceu, a IA recuperou para ele. Mas tem um ponto que é mentira, né? Que a galera tá falando que as IAs vão poder hackear os Bitcoin, vão conseguir roubar o Bitcoin das pessoas. Então tem 2 visões que são importantes nesse momento, né? A IA só conseguiu recuperar e acessar esses Bitcoin porque ele tinha as informações. Uhum. A IA não vai conseguir
atacar endereços aleatórios, dormentes de qualquer um. Que é esse o receio, né? Vai lá os bitcoins de Satoshi, vai conseguir pegar. Não vai, porque não tem as informações da chave privada. Satoshi não deixou isso público para qualquer pessoa usar, muito menos a IA. Então, como ele tinha todos os dados, ele conseguiu achar esse caderno antigo, né, que era onde ele tinha as anotações dele, tinha esse computador antigo, ele conseguiu dar para a IA as informações desse quebra-cabeça que ela precisava montar, juntando com esse fato, que é a pecinha que estava faltando, desse bug, que ela mesma conseguiu consertar no script dele e oferecer a solução. Então, olha como, na verdade, faltou um pouquinho da questão técnica ali das outras pessoas e empresas que tentaram recuperar, que não perceberam, não viram esse bug que estava quebrando ali todo o mecanismo de recuperação. Então, isso mostra que, conforme as carteiras atualizam, bugs podem acontecer, e como é importante mesmo, enfim, vamos supor que você perca acesso a um endereço, manter as informações, porque lá no futuro pode ser que seja possível recuperar, como é o caso dele, né? Agora, olha outro exemplo, o cara aquele que perdeu o HD no lixão, que botou fora o computador. Ele não conseguiria recuperar. Ele não conseguiria recuperar, porque ele não tem as informações para dar para a IA resolver. Sim, me lembrei dessa história. Ele só conseguiria recuperar, talvez, se ele encontrasse esse HD no lixão, que ele está há anos também procurando essa história desse HD, Sim. né? E o medo vem disso, de que, tem cerca de 3 a 4 milhões de Bitcoin, ou seja, 20% da oferta dormente, desaparecida, ou seja, que não movimenta, não desaparecida, mas que não movimenta há anos, 10 anos, sei lá, 9 anos. Então, podem ser Bitcoin, podem ser moedas que podem voltar a ser movimentadas, né, a circular no mercado, se mais pessoas fizerem o que ele fez, conseguirem despertar suas moedas. Porque pensa, lá em 2014 e 2015, não tinha tanta informação, não era tão fácil, não tinha tanta segurança usar as carteiras e os mecanismos de fazer autocustódia. Hoje em dia já está muito melhor. Então, muitas pessoas perderam acesso, ou porque, de fato, perderam as seeds, perderam a informação, ou porque as seeds que elas tinham não conseguem mais recuperar. Não por um problema delas, mas por um bug da carteira. Então, elas acham que perderam o acesso, às vezes podem até ter colocado fora aquelas seeds, mas talvez se tivessem, e com uma ferramenta como essas, como o Cloud, e juntar essas peças do quebra-cabeça, conseguiria sim reaver esses Bitcoin. A questão é, como que isso impacta o Bitcoin? Em nada. Na verdade, é mais Bitcoin que entra em circulação, caso essas pessoas queiram movimentar, e gera mais liquidez, e mais... ao invés de daqueles bitcoins ficarem parados, começa a redistribuir para novos compradores. O que acontece, sempre aconteceu, é que no curto prazo, se venderem, pode ser que o preço caia, mas no longo prazo segue a tendência do Bitcoin de valorização, porque a demanda pelo Bitcoin tende a subir. Então, sim, isso pode trazer um pouco de volatilidade, mas seria que, enfim, uma quantidade muito grande voltar a entrar em circulação. Então, tudo depende se essas pessoas têm as informações que dão acesso, guardaram as seeds, tem os arquivos para descriptografar, dá para a IA fazer isso, porque a IA não faz mágica, né? Ela não é um computador quântico que consegue na força bruta, que é o que ele tentou fazer. Ele tentou rodar computadores, como tu falou, né? Que conseguem na força bruta, por tentativa e erro, muitas tentativas muito rápido, tentar acertar a chave privada dele, de acordo com algumas informações que ele tinha. Não conseguiu. Quem talvez conseguisse fazer isso é o computador quântico, mas teria que ser muito potente, e é por isso o FUD do computador quântico, né? E aí tem que ter os endereços mais visíveis, mais expostos na blockchain. Então, tem alguns critérios que facilitam ou não o acesso do computador quântico aos saldos em Bitcoin, depende do endereço que a pessoa salvou. É por isso que os do Satoshi estão mais expostos, porque eram endereços P2PK, que é mais fácil do computador quântico acessar. Enfim, estou misturando os assuntos, porque as pessoas vão misturar esses assuntos, né? Então, já estou explicando que a IA não consegue fazer isso com todos os endereços, não consegue fazer força bruta, e nem com força bruta ele conseguiu antes. Ele só conseguiu recuperar porque ele tinha informação e não foi uma força bruta. Ele conseguiu resolver um bug da própria criptografia que ele tinha na carteira. Então, nem com força bruta ele conseguiu, nem via IA, e nem juntando ali vários gadgets, né? Computadores super potentes, ferramentas de recuperação, desenvolvedores, conseguiram perceber o problema que ele tinha e que o Cloud conseguiu. Aí a importância da inteligência artificial em pegar um cenário com várias possibilidades e ver o que falta ser feito, o que deu certo, o que não deu e qual é o real problema por trás daquilo, de forma mais técnica, que muito ser humano consegue fazer, né? Tem uma capacidade técnica mental de fazer.
Qual que é o lado bom dessa história, né? Muita gente que já não tinha mais esperança de acessar aí carteiras próprias antigas e que esqueceram a CID, ou daqui a pouco tem só uma parte da CID, anotou errado e não consegue acessar. Agora surge uma esperança de conseguir, né, fechar esse quebra-cabeça e acessar esses valores, se você tem, né, algumas informações para isso. Né? Não que a IA vai conseguir acessar carteiras de outras pessoas, aleatoriamente, né? Como tu falou, né, Carol? Quebrar a criptografia, que é o medo do computador quântico, mas pessoas que têm, às vezes, uma parte da informação. E isso já aconteceu várias vezes, já pessoas mandaram mensagem para a gente, perguntando se a gente conhecia quem consegue recuperar carteiras perdidas, porque tem muita gente que realmente comprou Bitcoin no passado ou pegou por faucets, né? Ganhou Bitcoin em sites de falsas e não sabe como guardou aquilo e não sabe como recuperar. E às vezes está lá com o PC velho que não liga mais, né? Ou esqueceu essas informações. Mas tem a possibilidade, tem como ali ter algum tipo de informação ou parte das informações, mas precisa fechar esse quebra-cabeça para acessar as carteiras. Isso dá uma esperança para essa galera, né, Carol? Pode ser que a gente veja mais histórias felizes, assim, nas próximas semanas, de repente, né? De quem divulgar, né? Porque tem gente que vai recuperar, vai ficar aqui, ó. Tu sabe que ele ficou com medo disso, né? Quando ele divulgou, ele falou. Claro, porque olha ali, o endereço dele agora tá público. Todo mundo sabe para onde ele vai enviar e vai ficar rastreando, né? O que vão fazer com esses Bitcoin dele? Ele disse que vai usar no casamento. Então, e se não usar? Se não vender, vão ver a hora que ele vender, né? Porque a gente consegue ver na blockchain que ele mandou desse endereço antigo para o endereço novo. E aí se sabe qual é o endereço novo. E aí se fica monitorando quando ele vai movimentar desse endereço novo. Então, se todo mundo conseguir recuperar, sair divulgando assim, pode ser que mais pessoas já tenham feito isso também, a gente só não saiba, porque a pessoa não teve culhão de falar que fez isso, né? Tipo, vai o mundo inteiro ficar me rastreando. E isso que ele é anônimo ali no X, né? Então, ele divulgou provavelmente por isso também. Ninguém sabe exatamente a identidade real dele, né? Mas é muito interessante essa história. E aí, Carol... Peraí. E ele só falou porque ele ia gastar, né? Ele só falou disso porque ele disse que vai usar no casamento. Então, pode ser que ele não gaste. Ele não vai ficar com essas BTC, né? Só falou que vai gastar para não ficarem perseguindo ele, né? Não virar algo também. O que pode virar esses 5 BTC, né? Daqui 5, 10 anos. Né? Agora, sabendo que ele tem, a galera pode cruzar esses dados e descobrir a identidade dele, né? Por isso que muita gente, claro, não fala sobre o quanto tem, não fala que tem Bitcoin. Isso é importante também, né, Carol? Pra galera que compra Bitcoin aí não ficar falando sobre isso, mas, enfim, outras histórias podem surgir de qualquer forma, aí na emoção do momento, talvez não 5 BTC, talvez alguns satoshis, né, as pessoas consigam recuperar. Seria bem interessante de ver mais histórias felizes, assim, acontecendo, né? Agora, outro ponto, Carol, será que a IA vai ser usada aí por terceiros para roubar Bitcoins perdidos de quem ainda não usa IA? Esse é um ótimo ponto, porque a IA em si não vai usar, não poderia usar, né? Senão aí é a culpa da Anthropic ou do ChatGPT, OpenAI, que tá usando a IA para roubar o que tem no computador da pessoa. E aí não é só Bitcoin, são várias informações que eles podem ter acesso, se a gente for pensar nesse sentido. Mas o que pode acontecer, sim, são pessoas mal intencionadas que sabem que tu tem Bitcoin perdido e vai lá, invade o teu computador, hackeia o teu computador e usa a IA para rastrear seeds escondidas, ou casos como esse, né, Bitcoin dormente, que a pessoa não conseguiu, sabe que a pessoa tem Bitcoin, comprei Bitcoin em 2011, 2012, sabe que a pessoa perdeu, e aí começa a rastrear a vida digital dela, ou computadores antigos, ou o próprio computador atual, se é que aguentou até agora, né, o computador às vezes não aguenta 10, 12 anos, mas invade e hackeia em busca de Bitcoin dormente, isso pode sim acontecer, e aí vale a máxima, né. Aí, olha como os fundamentos de autocustódia valem em qualquer linha do tempo. Ou seja, só vai acontecer isso, só vai ter chance de ser hackeado e roubado quem manter chave privada no computador. Quem manter chave privada em dispositivo conectado à internet. Porque aí pode sofrer ataque remoto, sim, por um terceiro usando IA para vasculhar o computador ou o celular e tentar extrair chave privada, enfim, numa criptografia antiga, ou até mesmo não, da própria seed que a pessoa tem ali, e vai acessar o arquivo e vai roubar. Então, por isso que é muito importante, mais do que nunca, né, não guardar seed, não guardar
chave privada em computador, em celular, dispositivos que fiquem online o tempo todo, porque sim, pode ser usado. A gente já está vendo os primeiros hacks usando inteligência artificial. A gente acabou de ver o da BISC, que eles estão dizendo que foram hackeados com assistência, como é que é? Um ataque assistido é o termo. Um ataque assistido com IA. Ou seja, o atacante ali, o hacker, ele não diz para a IA que está fazendo um ataque, diz que está tentando melhorar, contribuir com o protocolo, sabe? Dar uma engambelada na IA, a IA pensa, realmente tá, vou ajudar. E aí consegue ajudar o atacante a comprometer um protocolo, comprometer um software, ou acessar as chaves privadas. Se ele disser que, é meu computador, me ajuda, a IA não tem como verificar isso, né? Vai ajudar, tá ali para prestar um serviço que a pessoa tá pagando com os créditos, né, para usar o software de inteligência artificial. Então, como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de quem usa. E aí, para se defender, os fundamentos de autocustódia de como manter as redes seguras. A questão da segurança, ela vai cada vez ficar mais crítica. Não só para o ecossistema do Bitcoin, para usuários, né, para quem guarda Bitcoin. Estamos falando da internet como um todo, assim, né, Carol? Bancos e para todos os sistemas que a gente usa, aplicativos, no celular, tudo que fica online, vai ficar cada vez mais crítico, porque a IA agora ela consegue acessar ou hackear ou... ajudar a hackear, né? Ajudar a hackear, tudo muito mais rápido, né? Se o cara já tem as manhas, né, de hackear, ela usa IA, o cara tem um poder muito maior de conseguir acessar softwares, computadores, então a gente vai ter que ficar cada vez mais esperto com relação a isso, e ainda, infelizmente, tem muita gente que ainda deixa o Bitcoin em exchange, tem muita gente que deixa senha de seed, de acesso a software, salvo no desktop ou salvo no Google Drive. Parece história maluca, assim, né? Tipo, jura, né? Cara, isso é muito comum, muito comum. Tem gente que ainda guarda Bitcoin em hot wallet, em carteira de celular, achando que tá fazendo uma coisa super segura, que tá sussa, que tá de boa. Como um passo inicial, é que... Acho que é interessante a gente contextualizar. Como um passo inicial, a pessoa está aprendendo, valores pequenos, tudo bem deixar na hot wallet, né? Então, acho que é importante, para quem nunca ouviu falar disso, entender. Não, total. Mas agora todo o hodl, por isso que se usa tanto as carteiras frias, né? Como aqui, ó, Jade, ó. Esse dispositivo, ele guarda aqui offline. Então, não tem como tirar daqui. Eu tô falando de casos, e muito comum, a galera nos manda mensagem, tô há 2 anos comprando Bitcoin e guardando em hot wallet, valores altos. A pessoa tem preguiça, acha que não vai ser capaz de configurar a própria carteira, ou, né, que é uma coisa difícil, ou não quer investir R$1.000 numa Jade, que é uma excelente carteira para guardar Bitcoin, super segura, não quer investir R$1.000 porque acha que não precisa, porque as hot wallets são gratuitas no celular e que está seguro dessa forma. Mas aí não entende os riscos. E, gente, vai ser cada vez mais crítico isso com a IA, vai ser cada vez mais crítico, a gente tem que ficar bem ligados. Então, não deixar senhas, seeds no PC, né? Anotar em papel, guardar no lugar seguro, ou placa de metal também, que não tem risco ali de pegar fogo, né? Se você guarda na sua casa. Placa de metal é uma boa ideia, em vez de ser papel. E não deixar essas seeds, essas senhas expostas online, e muito menos colocar na IA, né, gente? Por favor. Cuidar para não expor para a IA as seeds. Sim, porque qual que é a grande vantagem desses dispositivos dedicados e feitos como carteira, né? Eles têm várias camadas e proteções criptográficas e nos chips que protegem a extração da seed. Então, por exemplo, a galera que usa computador ou celular são dispositivos que podem ser usados, porque, enfim... Conforme o Bitcoin surgiu, várias pessoas criaram mecanismos diferentes de armazenar as chaves e você pode guardar no seu computador, só que é um dispositivo que tem muita facilidade de acesso remoto. Alguém hackear via internet ou abrir o computador, extrair as senhas. Então, por isso que se usa esses dispositivos dedicados e se considera mais seguro usar esse tipo de hardware, porque tem várias camadas de proteção criptográfica e física que evita essa extração, né? Ou seja, as suas seeds nunca saem desse dispositivo e nunca se conectam online. Se você não quiser plugar o seu dispositivo, você pode fazer uma transação air-gapped, por exemplo, e vai aumentando as camadas de segurança. Agora, um celular e um computador não foram projetados para guardar segredo. Pelo contrário, eles foram projetados para se comunicar com a nuvem. Esse é o objetivo deles, ser um mecanismo de comunicação cotidiano entre pessoas, enviar e receber mensagens. E esses dias eu estava conversando contigo, né, Cacá? Tava ali desenvolvendo o Bro e eu pensei, nossa, que loucura. Nossos celulares ficam o tempo todo conversando
com nuvem de todo mundo, com data center de todo mundo e trocando informação o tempo todo. As notificações que a gente recebe é só o que é pra gente ver. Só que o que acontece no background ali do dispositivo é uma conversa constante, envio e recebimento de informação com outros data centers, com outros players, que às vezes a gente nem sabe, a gente leigo, né? Nem sabe que o celular está conversando com milhares de outros softwares, data centers, empresas, e que a gente não tem ideia que isso acontece por trás dos panos ali, né, por trás de toda a tecnologia, e dispositivos como esse aqui não permitem esse tipo de troca, por isso que é considerado uma forma mais segura de armazenar Bitcoin, porque não fica conversando, né, não foi projetado para ficar conversando o tempo todo com a nuvem aí de, enfim, qualquer pessoa que quer que seja, que consiga se intrometer no meio do caminho dessa conversa, que é isso que um hacker faz, né, ele se intromete no meio de uma conversa que você está tendo com a internet e começa a drenar a informação dessa conversa, é como uma pessoa enxerida que vai ali para você está conversando com outra pessoa, vai ali só para ficar de olho, de ouvido, para drenar a informação e usar contra você depois. Fora que os celulares ouvem tudo que a gente fala, né? Também. Né? Não tem essa história que a gente está conversando sobre um assunto. Isso aconteceu semana passada, né? A gente estava conversando num jantar com amigos e aí começou a aparecer propaganda daquele assunto depois, sem parar, nos nossos celulares. Isso é muito comum, né? Acho que acontece aí, todo mundo já deve ter percebido que isso acontece. Então, cara, como que isso acontece? Porque os celulares estão ouvindo tudo. E aí, imagina você anotar que isso CID, você vai falando a CID em voz alta. Nem isso pode, entendeu? Nem isso, tem que ficar pianinho. Paranoia moldou, né? Não, vamos voltar para aquele podcast de paranoia, né? mas gente, a paranoia, ela tá nesse nível e a gente tem que, enfim, né? Tudo que a gente pudesse proteger e pensar assim, putz, como que a IA, como que o celular, como que a internet pode vazar de alguma maneira as minhas CIDs, a gente tem que se precaver disso e fazer da melhor forma possível, mais segura possível. Eu não tinha pensado nisso, porque tem gente que anota falando, né? Tem. Aí, imagina CID, a pessoa fala a palavra CID 1000 vezes, né? Aparece essa palavra. E aí a nuvem, porque pensa, não fica nada armazenado no computador. O celular ouve pelo microfone e vai direto para a nuvem de alguém, de quem está ouvindo, né? De várias empresas, sei lá quem. Apple, Microsoft. Sim. Aquelas coisas que a gente não tem controle. E aí, do nada, CID, JAD, Trezor, fica falando, comprei uma Trezor, sabe? E aí, do nada, começa add, apply, uma palavra aleatória, pronto. Aí eu já pensei assim, daqui uns 20 anos alguém pode entrar na justiça pedindo para essas empresas abrirem esses data centers e procurarem esses áudios. Se é que fica gravado, se é que eles vão dizer que ficam ouvindo, porque isso é uma teoria da conspiração, né? Eles dizem que não ficam ouvindo, mas ficam. Então, isso aí, enfim, é a próxima teoria da conspiração a ser confirmada, né? Mas, enfim, achei bom teu ponto. Sobre não falar em voz alta quando tá anotando. Dei uma viajada, mas eu acho que faz todo sentido, né? Acho que sim. Vai saber. A gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Você está perdendo de ganhar Bitcoin. Com o cartão de crédito da Bipa, toda vez que você faz compras, você ganha cashback em Bitcoin na sua conta. A Bipa facilita você acumular de forma direta e ainda oferece 8 saques grátis por mês para sua própria custódia. Para ter um cartão desses, é só abrir uma conta na Bipa clicando no link aqui na descrição e seguir o passo a passo do aplicativo. E com o código ARABITCOIN, na sua primeira compra acima de R$100, você ainda ganha R$5 em Bitcoin. Aproveite para transformar suas compras do mês em satoshis e aumentar ainda mais o seu hodl. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Gente, pois é, mas essa história aí, claro, tem o lado bom e tem o lado dos foods que a gente já comentou aqui, né? Que pode levantar alguns medos, né? Da IA ter acesso às carteiras, como a gente já comentou. Sem as informações, algumas informações, não é possível montar esse quebra-cabeça. Só foi possível porque esse cara aí que conseguiu achar os 5 BTC com a ajuda da IA, ele tinha boa parte das informações e ele arriscou também, né? Ele botou ali todo o PC dele, não tinha mais nada a perder, ele já não conseguia acessar aqueles 5 BTC que eram dele, e ele botou todas as informações que ele tinha do PC antigo e liberou todas as informações para a IA, porque era tudo ou nada, né? Era tudo ou nada. Ou achava os 5 BTC e seria uma vitória para ele, né? Estaria no lucro, literalmente, né? Com 5 BTC na carteira.
Ou se não achasse, fazer o quê, né? As informações dele, talvez naquele PC não era um monte de coisa antiga, talvez não tinha mais coisas ali tão sensíveis para serem reveladas por uma IA. E a IA não roubou ele, poderia ter roubado. E a IA não roubou ele, outro ponto interessante, né? Poderia. Não tem nada aqui, não achei. Anthropic coloca um prompt, quando tu achar, não fala que tu achou, diz que não deu certo. É verdade. Poderia. Mas aí ele ia ter... Talvez ele teria a transação para confirmar e incriminar a Anthropic, né? Bom, mas a gente tá indo para um cenário ainda mais maluco, né? Da própria empresa de IA roubando quando pedem ajuda para ela. Mas aí, como o Bitcoin é transparente, dá para sacar que foram eles que roubaram no momento do prompt. Mas pensa, ele contratou uma equipe de hackers. Essa equipe de hackers poderia ter ali um cara, um hacker, um ser humano malicioso que poderia roubar ele. Também. Mas cai no mesmo ponto. Ele conseguiria ver a transação na blockchain. Bom, gente, vocês me roubaram. Aí poderia também acusar eles. Então, olha como o Bitcoin protege até disso. Mas aí o hacker, ele nunca ia encontrar o hacker para processar. Já Anthropic, sim. Depende de quem ele contratou, né? Se era anônimo, se não era, aí depende da negociação. Como ele falou que contratou empresas, ele iria processar essas empresas. Enfim, a gente olha a paranoia voltando, né? Sim. O que poderia ter acontecido. Um desfecho diferente, né? Mas que bom que ele recuperou. Mas, enfim, uma história aí muito interessante, né, de ser compartilhada. Primeira vez que a gente vê uma história dessas, né, de uso de IA para conseguir recuperar fundos de uma carteira antiga. E espero aí que outras pessoas se inspirem nessa história e consigam recuperar seus próprios satoshis, né? Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Quero agradecer também os nossos apoiadores aqui do podcast, a Bipa e a Casa. Para quem não conhece, Bipa é uma plataforma para comprar Bitcoin, para que você está começando a acumular Bitcoin. É super fácil comprar Bitcoin pela Bipa. E também a Casa. A Casa está chegando no Brasil, até então não estava disponível aí para brasileiros um serviço de autocustódia, para quem quer aumentar a segurança da autocustódia aí, de como guarda, né, os seus Bitcoin. Muitos brasileiros não conhecem uma solução muito interessante de multisig. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando aí como se usa a Casa. Então, se você guarda em uma carteira, numa single sig, hoje, né, os seus Bitcoin, você quer aumentar essa segurança, você quer criar uma multisig, a Casa é uma opção ali que ajuda na configuração. Nenhum dado fica com eles, fica tudo com você. Caso você perca uma seed, eles ficam com uma das seeds. Né? Para isso, tem que entender como funciona a multisig ali 2 de 3. A gente tem vídeo explicando, mas é uma excelente forma de você aumentar a segurança de como você guarda o seu Bitcoin, já que o podcast é sobre isso, né, Carol? Tá aí para a galera conhecer. Agora, esse serviço que está disponível para brasileiros. Aí tem os planos, enfim, acessa o site para você conhecer. Vou deixar todos os links aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio do podcast. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado aí, Carol? Não. Tchau. Adoro a sinceridade, Carol. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Valeu.